tudo isso marca muito a nossa vida, né? Então, não só o professor marca muito a vida do aluno, mas às vezes, por exemplo, alguma coisa que a criança passa de dificuldade, você vê a criança superando aquilo. A boa política é essa, né? O respeito à divergência, né? O respeito à diversidade, o respeito à opinião contrária. Então, quando você está fazendo um trabalho bom, né? É bom que as pessoas te elogiem, que as pessoas reconheçam isso, do que você ficar no espelho se aplaudindo. Tá valendo então? Simbora. Olá, gente, aí, tudo bem? Um abraço a você. Hoje, quinta-feira, nós estamos de volta com mais um podcast, né? Seja bem-vindo, prazer grande receber você aqui mais uma vez. Quero agradecer a companhia, né? Lembrar você que toda quinta, assim como hoje, nós temos um programa novo. Então, legal que você esteja com a gente. Para você nos acompanhar, é bom que você se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para que toda vez que tiver um programa novo, um conteúdo novo, você vai ser avisado da parada que vai acontecer no dia. Combinado? Como eu disse, na quinta-feira. Você pode seguir a gente também no Spotify, no Deezer, tá? Vai anotando aí. Fique sempre atento nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, vai por lá também, tanto no Spotify quanto no YouTube ou redes sociais. Tá lá, ó, Café com Manteiga Podcast, tá? É assim que nós vamos. Você pode mandar a sua pergunta, fazer o seu comentário, né? Participar e principalmente compartilhar. Compartilhe com todos aí, porque a gente fica todo mundo junto, tá bom? Mais uma vez, um abraço, muito obrigado pela companhia e eu quero já começar a agradecer aqui, ó, Evolve Kombucha. Né? Esse é o chá, né, que blinda nosso intestino, o chá que nos dá, né, dia a dia de muita saúde, né? Com o Evolve Kombucha, você adotando o estilo Evolve Kombucha, você tem bem-estar, né? O dia todo dia, tá? Tá aí a Evolve Kombucha, mais uma noite com a gente, mais um dia com a gente, mais, né? Junto com a gente sempre. E aí eu quero agradecer também o Pão de Queijo Xodó de Minas e o Café Caldense, sem comentário, né? Café Caldense, da nossa região, das nossas montanhas, tem cheiro, gosto e sabor de café, tá? O Pão de Queijo Xodó de Minas, né? Se você não experimentou, você pode experimentar. Vai na Casa do Açaí, nas Junqueiras, ali pertinho da Câmara Municipal, você vai encontrar lá o Pão de Queijo Xodó de Minas, tá? Você vai simplesmente gostar. Pacote de 1 quilo, pacote de 3 quilos, tá? O de 1 quilo com aproximadamente 30 pãezinhos, né? E o de 3 quilos, aproximadamente 105 unidades, tá? Então tá aí, Pão de Queijo Xodó de Minas, a tradição mineira em pão de queijo. Legal? Bom, nosso convidado de hoje é um pós-caldense, nascido em 1973, né? Ele é casado com a fonoaudióloga, a dona Flávia Freitas, e pai do Samuel e da Giovana. Atua como educador físico, né? Que, segundo ele, é a sua grande paixão. Atualmente, ele é o vice-prefeito do nosso município, né? Ele é filiado ao Democratas, né? Iniciou seu mandato em janeiro de 2021 na reeleição do prefeito Sérgio Azevedo, tá? Dentre muitas demandas, engaja bastante junto aos secretários, anota aí, ó, das pastas de esporte, educação e cultura, prestando valorização e incentivo a todas as pessoas que trabalham nessas 3 pastas que eu citei aqui, aliás, a todo o município de um modo geral, né? Uma de suas frases preferidas gostei da frase, hein? Não fica aí parado, olhando no espelho e se aplaudindo, onde ele incentiva as pessoas a sempre reconhecer, a sempre procurar corrigir as suas falhas. Eu estou recebendo aqui com muita alegria, mas de verdade, meu amigo, o vice-prefeito daqui da nossa cidade, Poços de Caldas, o Júlio César Freitas, o tio Júlio do basquete. Está aqui na minha frente. Tudo bem, tio Júlio? E aí, Marquinhos, obrigado pelo convite, né? Saudações a todos que nos acompanham aí. Prazer, obrigado por estar aqui. Alegria grande de revê-lo. Muito bom, muito bom. Ainda quando eu saí de casa, eu falei com a Helenice, hoje eu vou falar com o Júlio. Ela falou, que legal. Ela falou, se eu pudesse, eu estaria lá para acompanhar. Então, aí eu até tinha me esquecido da história do tio Júlio, porque isso daí
veio da escola com a criançada, Sim. né? Acabou ficando tio Júlio. Mas desde hoje você está com mais cara de tio. Quase vô Júlio. Tio Júlio tá bacana, viu, Marquinhos? Pode ser. Já tá de bom tamanho. Tem né? alguns ex-alunos que já são pais, né? Já são mães, e eles falam: nossa, o que você vai achar, né? Marmante chamando de tio Júlio. Eu vou achar lindo, porque já tá quase vô Júlio já. Ô, Júlio, mas fala uma coisa para mim. O que você fazia antes da área de educação? Bom, lá no comecinho. Eu, na verdade, Marquinhos, sempre, desde pequeno, cara, eu tinha irmãos que gostavam muito de futebol. Eles eram muito ligados ao futebol. E tinha até uma cobrança, assim, pô, você não joga futebol como a gente, coisa e tal. E eu sempre gostei muito de esportes. Então, eu cresci no colégio municipal. Eu costumo dizer que eu sou fruto da escola pública, né? Eu entrei no colégio municipal no primeiro ano e me formei lá no ensino médio, que ainda tinha o técnico em contabilidade, né? Então eu tenho esse diploma aí. Faz tempo, hein? Tio Júlio. De técnico em contabilidade, né? Do ensino médio. E o meu envolvimento, tanto com a educação quanto com o esporte, foi muito natural, né? Uma vez que a minha família era muito católica, né? Meus irmãos... eu tinha o meu irmão Zé Ricardo, que é meu irmão do meio, digamos assim, ele era catequista. Então eu o via, né, de certa forma dando aula, né, na catequese ali como professor, e fui crescendo nesse meio, né, da educação e do esporte, né, e graças a Deus são as áreas que eu... E anterior a isso, você fazia o quê? Trabalhava com o quê? Ou só estudava? Então, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, meu pai, a família do meu pai, até aproveitando, né, o Marquinhos, história aqui, o meu pai veio da região de Boa Esperança, de Campo do Meio, Campos Gerais ali, e eu falo que eles chegaram aqui com 3 filhos e com sacos de panelas e de roupas. Né? Então, lutou cheguei muito. mais ou menos assim aqui também. E assim, nós morávamos ali eu ainda não morava, né? Porque meu pai veio, eu nasci depois. Mas nós morávamos ali no Jardim Ginásio, próximo ali do Colégio Municipal. E ainda era marista naquela época? Ainda era Colégio Marista, meus irmãos ainda estudaram no Marista. E meu pai, ele trabalhava, ele tinha um carrinho de pipoca, e trabalhava à noite nos ônibus da Enza, lembra? Que fazia postos Enza? Belo Horizonte. Ele limpava e lavava o ônibus. E de manhã ele trabalhava na Mitsui, né? E então ele fazia os 3 trabalhos. Então, quando eu nasci, o meu pai ainda fazia um pouco disso, mas aí logo ele comprou uma loja, né? Através do carrinho de pipoca, ele comprou uma loja na rodoviária antiga. Então, e depois de um tempo ele comprou mais uma loja. Talvez eu acho que você vai lembrar, o meu irmão chegou a ter uma loja de discos na rodoviária. Rapaz, eu tô pensando uma coisa, eu acho que vou comprar um carrinho de pipoca para mim. Isso daí é dinheiro, rapaz. Então, mas a minha mãe fazia pé de moleque para eles venderem, né? E assim, meu pai, como falei, né, trabalhava os 3 turnos. Né? Aí fazia 3 turnos. De manhã, de tarde e de noite. Então, assim, eu cresci ajudando meu pai. Você tinha quantos anos aí? Então, eu me lembro quando eu tinha 7, 8 anos, eu ajudava a minha mãe a levar almoço pro meu pai e pros meus irmãos, que eles comiam de marmita, né? Nossa. Então, eu tinha a responsabilidade de pegar um ônibus e levar lá marmita pro meu pai. Então, eu cresci junto com o comércio e cresci junto com o povo ali, né? Uhum. Então, eu falo que eu acho que essa paixão, esse gosto por estar junto com as pessoas, acho que ele vem, né, da tua formação. E aí, quando eu concluí o ensino médio, eu lembro que eu queria fazer veterinária. Uhum. Meu sonho era fazer veterinária, mas eu não tinha condição financeira de pagar. E era complicado, né, de conseguir os recursos que você tem hoje, não eram tão acessíveis assim. E aí a segunda opção foi fazer faculdade de educação física. E então eu trabalhava ali. E você me perguntou no que eu trabalhava, né? Eu trabalhei durante acho que uns 3, 4 anos num guichê na rodoviária, fazia a parte contábil lá deles e ajudava de uma forma geral. Eu estava ali perto da minha família. Sim. E aí quando eu entrei na faculdade ainda estava trabalhando aí. Na época que você fez educação física, você deve ter ido para Muzambinho.
Machado. Sim, foi Muzambique. Muzambique, que é a mais próxima aqui. Sim. Né? E era interessante porque era a fundação, né? Hoje é a Escola Federal, lá se tornou, né, o IF, né? Instituto Federal de Muzambique. Foi encampado ali pelo IF, mas foi e é uma das melhores universidades, uma das melhores faculdades de educação física, mas ela era a Escola Superior de Educação Física de Muzambique, e nós tínhamos aula segunda, quarta e sexta e sábado de manhã. Então você ia e voltava segunda e quarta, na sexta você ia, dormia em Muzambique e voltava no sábado. E você tinha que trabalhar, né? E eu trabalhava. E aí, mas eu tive a felicidade, naquela época você podia começar a trabalhar, você começava a dar aula com uma autorização, você conseguia uma autorização. Durante o curso. Faculdade, cursando, sim, você podia dar aula. Você podia dar aula. Legal. E aí no meu primeiro ano eu comecei a substituir alguns professores, então substituí alguns colegas na rede pública, colégios municipais, alguns na escola particular. E logo comecei a dar aula. Minha primeira experiência foi hoje a creche Escola Crescimento, né? Com educação infantil. Hoje eu até comentei com algumas pessoas, né? Experiência totalmente nova, ainda não estava ali totalmente preparado para aquilo. E foi uma escola sensacional, tenho uma gratidão muito grande, né? Pelo crescimento, pelas pessoas que acreditaram em mim. E ali eu descobri minha paixão por criança, né? Por movimento, por educação. E já se vão aí 28 anos, né? 28 anos de Colégio Pelicano, né? Entrei no meu segundo ano, mais 29 de educação. E você só atua no Colégio Pelicano ou tem outras escolas? Então, aí eu trabalhei em várias escolas, né? Mas a raiz é lá. No crescimento, né? Fiquei na Escola Crescimento durante, se eu não me engano, 4 anos. Depois eu fui para o Colégio Pelicano. Também trabalhei no Colégio Jesus Maria José durante 11 anos. Foi incrível trabalhar lá, um aprendizado, um crescimento enorme. No meu segundo ano de faculdade, meu terceiro ano de faculdade, eu fui para a Caldense, né? E na Caldense, eu estou na Caldense ainda até hoje, então tive que diminuir, né? Em função da prefeitura, tive que diminuir um pouco a carga lá, mas ainda ministro aulas lá, segunda, quarta e sexta, depois do horário comercial, digamos assim, né? Depois que eu saio da prefeitura. E, enfim, trabalhei também no Colégio Poliedro, que na época, né, era o colégio integral. Né? Então tive uma experiência bastante grande em vários colégios da cidade. E como é que virou o Juju do basquete? Porque você jogou basquete? Como é que sim, na época quando eu fui para a faculdade, eu estava desde 14 anos que eu fazia basquete na Caldense. E aí adorava basquete, gostava de basquete, jogava muito basquete no Parque Municipal, né? E ali também fiz muita amizade com colegas de vários colégios, de várias regiões. E aí, quando eu fui para a faculdade, tinha o interesse de ser técnico de basquete, né? E aí o Sebastião Brochado, né, que era o professor na época lá, sim, Luiz Canhani, eles me convidaram para começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com escolinha e tive a felicidade nesse percurso aí, né, Marquinhos, de ser técnico do Raulzinho, né, que hoje está na NBA. Raulzinho Tony. Foi o primeiro técnico do Raulzinho e de outros atletas, o próprio Otávio, né, que hoje é professor lá na Caldense também, mas o Otávio também foi jogador profissional. Tivemos outros meninos que chegaram às seleções mineiras, seleções brasileiras. E é um negócio muito gratificante, né? Porque você veja bem, quantas pessoas hoje, ex-alunos seus, ex-alunas, que hoje são médicos, né? Que hoje são professores também, que você pegou lá atrás, não é? Trabalhou, né? E essas pessoas hoje estão, né, atuando cada um na sua área e passou por você desde pequeno. Deve ser um negócio muito bacana, né? Muito gratificante. Como você encontrou o Lucas aqui agora. Sim, né? Muito gratificante. Legal, sempre, né? E é um privilégio, né? Eu falo que, por exemplo, quando eu vi o Raulzinho, né, no caso do basquete, entrando nas Olimpíadas, na delegação brasileira, e junto com outros ídolos lá, né, do Brasil, do esporte brasileiro,
E o Raulzinho, na época, se eu não me engano, tinha 17 anos. Cara, foi às lágrimas, né? Legal, quando né? ele jogou contra o Dream Team a primeira vez, né? Contra vários jogadores da NBA. Então, saber que os primeiros passos dele foram comigo, eu fiquei super honrado, lisonjeado por isso. E ele sempre fala com muito carinho desse período. Sim. Mas eu falo de outros atletas, né? Que não foram tão bons assim, que não tiveram carreira, mas que marcaram profundamente minha vida. São pessoas amigas suas até sim, hoje. que são pessoas que se tornaram gente do bem, né? Que se tornaram... O Raulzinho, você tem contato com ele até hoje? Sim, até hoje. Principalmente com a família dele, né? O Raul, o pai dele. Eu costumo falar que quem conhece a família do Raulzinho sabe porque o Raulzinho é Raulzinho. E é sempre muito assim, né, Marquinhos? Tive o prazer de ser professor dos teus filhos, então... né, Laurinha, Lucas, né, resplandece, né, vamos falar, é o espelho do que o pai e a mãe muitas vezes na escola eu tenho vontade de conhecer a família de determinados alunos, porque o menino é tão gente boa, a menina é tão bacana que você fala, cara, essa família deve ser incrível, né? E então assim, no esporte era assim, eu lembro de alguns meninos sem habilidade nenhuma, que não deram nada, digamos assim, né? Eles até falam, nossa, Júlio, eu era muito ruim. Mas eu falo, cara, mas os teus valores, o que você agregava para a equipe, de ser um cara do bem, de ser um cara que trazia energia positiva. E é o que a gente vê muitas vezes, né? Nas empresas hoje. Você pega um cara que é tecnicamente muito bom, mas que convive muito mal, né? Que tem um relacionamento ruim. Então, isso aí é um conjunto, né? Sim, sem dúvida. Eu sempre falo assim, você é o meio que vive. Né? Então, você tem que procurar viver no meio legal, ser legal com as pessoas, para que você possa levar a sua vida para frente e passar aquilo que você viveu. Não é verdade? Sim. Porque muitas vezes, você, como você bem acabou de falar aí, muitos alunos passaram, não chegaram a ser um profissional como o Raulzinho, né? Basta dizer o Lucas, por exemplo, que não seguiu nenhuma carreira dentro do esporte, mas foi acho um que, outro por exemplo, caminho que é um caminho legal. Mas o Lucas, quando eu falo do Raulzinho, eu falo da parte mais do esporte, né? E aquilo lá vem de família também, né? E na escola vem uma outra dimensão, né? Eu sempre costumo falar, eu acho que o Lucas vai lembrar, quando nós dormíamos na escola, né? Tinha a noite do pijama, a noite do ronquinho, a noite do barangandão, que era a noite que a gente dormia na escola. Eu falo que para as pessoas que estão chegando ali, a escola ela é fria, é uma parede, né? Tem um prédio ali, né? Mas para a gente, para os professores, para os funcionários, principalmente para a criança, aquilo tem história, né? Você já brincou de pique-esconde, você já brincou de monstro, jogo com lanterna, né? É o que nós falávamos aqui até antes de começar, né? E tudo isso marca muito a nossa vida, né? Então, não só o professor marca muito a vida do aluno, mas às vezes, por exemplo, alguma coisa que a criança passa de dificuldade, você vê a criança superando aquilo, né? Às vezes é um machucado, às vezes é uma cirurgia, mas como o Luquinha, né? Saber que ele, né, é uma pessoa que tá feliz com o que tá fazendo, né? Saber que ele fez um mestrado, um doutorado, né? É um professor aí, tá feliz na carreira dele, é super gratificante pro professor. E para mim hoje é tudo que eu tenho vivido, né? Talvez a boa política é essa, né? O respeito à divergência, né? O respeito à diversidade, o respeito à opinião contrária, né? É o construir juntos, mas é o respeito, né? A boa política e o bom relacionamento é isso, né? É o respeito, saber a política que... é o relacionamento, isso. Na verdade, né? A gente faz política a cada segundo e sem na realidade perceber isso. E por falar em política, você já era filiado a Democratas? Como é que foi isso? Você se filiou como? Na verdade, o meu pai, apesar de ser uma pessoa muito simples, né, ele sempre gostou de política, né? Então, o meu pai, ele tinha uma escolaridade que hoje seria um fundamental 1, né? Tipo, que antigamente a gente falava ginásio, né? Terminava o 4º ano, quando passava, 4ª série, né? Quando passava para a 5ª série, que seria hoje o Fundamental 2, ele parou para ir trabalhar, né? Mas meu pai adorava política e lia sobre política, escutava sobre política, e eu cresci junto com ele, então eu sempre acompanhava, né?
Eu falo que eu adquiri o hábito de ler jornal com meu pai. Meu pai adorava ler jornal. E aí, quando eu tinha 17, 18 anos, eu comecei já tirei o título, né? Naquela época não se votava com 16. E aí acompanhava. Mas eu me filiei a pedido do meu pai no PMDB, na época. Lá atrás. E o meu pai também era filiado, mas só acompanhava, nunca foi candidato. E aí eu sempre conhecia muita gente. E às vezes as pessoas falavam, você tem que ser candidato a vereador, você tem que participar da política. E eu nunca quis, né? Na verdade, eu ainda não me vejo como vereador, né? Então tive convite umas 3 vezes assim mais definitivas, né? Mais incisivas. E eu agradeci e falei, obrigado. Inclusive um desses convites foi do próprio Sérgio, né? Em 2017, na primeira eleição dele. Ele falou, vem com a gente, vem ser candidato. Falei, cara, pode contar então comigo. Já tinha te chamado lá? Sim. Para sair a vice dele? Não para sair a vice, para sair candidato a vereador. E eu lembro dele falar comigo, falou, participa conosco da campanha, vem conosco sendo candidato, para você trabalhar junto com a gente, você vai trabalhar como vereador, né? Aí eu peguei e falei, não, obrigado. Ele falou, e de repente você tem perfil para trabalhar numa secretaria. E eu falei, Sérgio, colabora do jeito que você quiser, mas estava muito focado, né? Que as minhas áreas eram educação. Você não seguia na política. Era a educação e o esporte, né? E, enfim, aí depois tive outros convites e agora na última eleição, né? Ele me chamou para ser, na verdade, no último mandato dele, quando o Paulista, que era então secretário de esportes, desvinculou, né, para ser candidato. Ele me chamou e falou, queria que você assumisse a secretaria de esportes. Então o cara tava no teu pé mesmo. Sim, né? Aí eu peguei e falei, agradeci, né, obrigado, fiquei feliz, coisa e tal. Falei, eu vou para casa, vou pensar, te dou uma resposta. Mas eu senti que eu iria ficar só no esportes e teria que meio que abandonar a educação, né? Aí eu agradeci, falei, cara, obrigado, né? Não tem como, não vai ser legal, tem muita história na educação. Ele falou, não, mas vem ficar junto com a gente. Eu falei, cara, conta comigo, que você precisar, né? E aí ele pegou e falou, mas eu preciso que você se filie. Eu falei, eu já sou filiado, mas nunca participei. Ele falou, mas vem participar conosco. E eu imaginei que ele estava me chamando para ir para o PSDB, que é o partido dele, né? Aí ele falou, não, o DEM é do nosso grupo político, né? Então filia lá, o Paulista está indo para lá, o Dofu está indo para lá, o Tiaguinho Cavelanha, que é o presidente, falou do Antônio Carlos Pereira, né? Saudoso Antônio Carlos Pereira, Glaucio, enfim, todo mundo estava lá e filiei. Mas falei com ele, falei, você já sabe, não vou ser candidato, né? Falei com o Tiaguinho, falei com todo mundo. E aí, de repente, tava tranquilo, quando eles falavam de vereador, eu falava, tô aqui, mas não vou. E aí veio o convite, né, para pensar como vice, foi, assim, mexeu comigo, não me via, né, nisso, mas aí tinha a possibilidade que o secretário não tinha, né, eu podia dialogar, como você falou aí no começo, né, a educação e esporte, e mais do que isso, né, hoje, educação, esporte, cultura, né, turismo e promoção social, que são pastas que eu estou mais envolvido. Então, né? Mas você está contando essa história, eu estou observando aqui o seguinte, sabe? Júlio, qualquer político ia querer um cara como você. Sim, obrigado, você sabe por que eu estou te falando isso? Você, te conheço faz tempo, né? Acompanho teu trabalho através dos meus filhos que passaram na escola com você, no colégio com você, a minha mulher trabalhou com você lá. Sim. E aí é o seguinte, você tem um contato muito grande, uma relação muito forte com o jovem. Sim. Né? E consequentemente, com o pai desses jovens. Então, sim, você é um cara de um potencial. Não estou te jogando confete, não. Obrigado, tanto é que você está aí, a verdade é essa. Você é um cara que tem um potencial muito grande na política, porque você agrega. Do que vive um candidato, do que ele chega? Através de voto. Sim. E quando, num café, eu fiquei sabendo que você seria não me lembro exatamente quem foi que me falou que você seria o vice do Sérgio. Uhum. Eu falei, o Sérgio jogou, mas jogou certinho. Uhum. Eu sabia que você ia ser um cara que ia agregar muito, tanto na campanha
Você pode, tanto é que você nota aí que ele queria você na campanha de qualquer maneira. Ele foi indo até te levar para a campanha. Então você está sendo o vice dele, merecedor dos votos. Obrigado. Eu tenho certeza absoluta que você trouxe muito voto de pais e de ex-alunos seu para essa campanha do Sérgio. Obrigado. Bondade sua, Marquinhos. Mas não é bondade, não. Eu acho que a realidade é essa daí mesmo. Né? Eu acho que você tem um grande potencial. Agora, de que forma que você chega... de esportes é fácil falar, da forma que você... Mas é bom que você explica isso. Sabe por que eu estou te perguntando, falando isso? Porque muita gente pensa que o vice... Ele é um vice para ocupar. O prefeito foi para Brasília, aí o Júlio assume o vice. Sim. Fora isso, o vice, o que ele faz? O vice fica lá na prefeitura ou fica na casa dele, né, esperando chamar, o prefeito vai viajar, vem para cá ficar no lugar do prefeito. Então é bom que se explica isso, né, que o papel do vice não é simplesmente ser o vice e ficar ali esperando a vez dele para assumir a cadeira do prefeito. Como é que você atua ali dentro da área de esporte, que é a sua área forte, né? Dentro da educação, claro, e dentro da cultura, que está tudo ali, tudo junto. Interligado, né? Eu falo que nem dá para a gente hoje, na estrutura que a gente tem política, né? Eu falo no organograma, o vice-prefeito, ele é assalariado, né? Ele recebe verba do município, ele é pago, né? Então recebe um salário como vice-prefeito. Né? E quem recebe um salário público tem que trabalhar, tem que render, né? Então, assim, tem muito político que acha que não é bem assim, né? Não, pelo contrário, né? Não é? A gente tem que entregar, tem que valer cada centavo que é pago do nosso dinheiro, né? Sim. Então, é um trabalho diário bem intenso. Algumas prefeituras, né, elas têm até o vice como secretário de alguma pasta, né? Então, ele acumula. Eu me lembro, por exemplo, que na época que a Gláucia foi vice-prefeita, né, do Paulinho, ela acumulou 2 pastas, se eu não me engano, e eu acho que num determinado período até 3, sabe? Que ela acumulava, se eu não me engano, controle, administração e governo, né? Se não 2 pastas, é certeza. Mas eu tinha falado com o Sérgio que eu não gostaria de acumular justamente para fazer o que eu tenho feito. E o que eu tenho feito, né? A integração entre as pastas, né? Então, de uma forma geral, a gente fala que a conversa entre as pastas, né? Então, nós tivemos várias situações que as equipes precisam, né? Vai ter um evento do esportes, mas não é só a Secretaria de Esportes que vai trabalhar. Ele precisa, se tem alguma coisa relacionada ao controle do trânsito, ele precisa do Demutran, né? Da Defesa Social, ele precisa dos serviços públicos, né, com a questão da limpeza, com a questão das praças e jardins. Ele precisa da cultura, por exemplo, se ele vai colocar alguma atração ali, né? Enfim, ele precisa da administração para a contratação, a procurar. Sabe, não tem como. Assim, né? É tudo uma cadeia, né? Então, o que a gente tem conseguido, eu tenho que agradecer, Marquinhos, até quem estiver nos ouvindo aí, né? Reconhecer, engrandecer o quanto a nossa equipe ela um pelo outro, sabe? O quanto nós somos unidos. Eu acho que a gente tem procurado, acho que transparece isso para a população, né? Tem um evento do turismo, os secretários estão lá, o planejamento está lá, obras está lá, controle interno está lá, sabe? Porque a cidade, ela é tudo isso, né? A cidade é atender o cidadão com tudo. E tá sempre ligado, né? Eu falo que a educação, a cultura e o esporte, eu não sei onde que termina um e começa o outro, e a própria promoção social, né? Então, hoje, quando você vai promover desenvolvimento de uma família, de uma criança, o que mais traz desenvolvimento, o que mais traz inserção, o que mais traz pertencimento é o esporte, é a cultura, é a educação, né? E essa família sendo atendida pela promoção, com possibilidade de desenvolvimento profissional, com curso, com capacitação, com inserção no mercado de trabalho. Então, assim, de uma forma geral, apesar de estar diretamente responsável e mais à frente por essas secretarias, mas é fazer essa interligação. E o vice, eu acho que acho não, né? Tenho certeza, o vice é muito isso. É a ligação, né, entre o prefeito e a população, entre o prefeito e o secretariado,
entre o prefeito e o legislativo, né? A Câmara com os vereadores. Então, o vice não é só um substituto do prefeito, mas é um elo, né, do prefeito, né? Então, tem sido muito prazeroso, muito desafiador, né? E eu tenho ficado muito honrado de poder ocupar com tanta responsabilidade. E depois é assim, né, Júlio? Eu acho que uma boa gestão, ela depende muito de uma boa equipe, né? Uhum. Então, como você está falando aí, todas as secretarias, todas elas integradas, todas elas engajadas em ver, atuem bem, porque eu acho que existe uma coisa que é ciúme, né? De repente, um cara de uma secretaria tal tá vendo, sabe? O cara parece que puxa coisa para trás, às vezes dentro do próprio partido, dentro do próprio grupo. Política é isso, né? A gente sabe que às vezes as pessoas puxam, né? Não quer ver o cara ir bem. Simplesmente para o cara não ir bem, né? Graças a Deus a gente tem, não é o que a gente tem vivenciado, mas é o que a gente conhece, e eu te dou razão, não é difícil e de você conhecer, de você ouvir isso, né? Mas o que a gente tem falado é que quem ganha, o mais importante, eu trago isso do esporte, né? O mais importante da equipe é a equipe. Né? O mais importante do time é o time. Né? Então, determinados momentos, né, você tem a Secretaria, por exemplo, de Desenvolvimento e Trabalho, né, a nossa SEDET, que tem feito um trabalho maravilhoso, a equipe da SEDET, trazendo indústrias, né, gerando fomento aí com programas, né, por exemplo, Posto Juro Zero, Recupera Posto, que foi um programa sensacional, né? E então, naquele momento, aquela secretaria está em destaque, mas como eu te falei, né, junto com ela ali, tem a participação da administração, da procuradoria, do controle interno, né, do planejamento, da educação, sabe? Então, eu mais uma vez, eu louvo a Deus assim, pelas pessoas que a gente tem trabalhado e por ser um time, porque num outro momento, né, nós tivemos uma pandemia, né, e o que nós vamos falar da saúde, né? Da nossa equipe da saúde, né? O show que eles deram, a dedicação deles, né? O quanto eles nos socorreram, o quanto eles sofreram. Então eu falo que é preciso entender isso, né? Que se um time tem alguém que só faz gol, né? Mas não tem um goleiro, né? Então não adianta nada. Então você precisa eu acho que como o próprio corpo, né? Você fala, a unha do pé é muito pequena, o importante é o rosto, é o coração, é o cérebro. Mas quando a unha encrava, né, ela para o corpo ali, né? Exatamente, às vezes então, uma unha, né? Então é por aí, né? E como equipe, a gente tem tido a felicidade, o Sérgio foi muito feliz na montagem do governo, né, da equipe. E nesse governo agora nós tivemos a oportunidade de discutir, né? É uma situação para ele também difícil, né? Porque ele mudou pouquíssimas peças, então a vantagem da reeleição, né, eu penso que é isso, né, você começar um governo que por exemplo, quem fez a transição, na verdade, fui eu. O Sérgio continuou trabalhando, né, passou a eleição, no outro dia já começou o ano do Sérgio, já começou o novo mandato, né, para mim não teve nem palanque, né? Para mim só começaria dia 1º, né, e realmente, vamos falar, juridicamente, na prática foi isso. Mas para a equipe que estava trabalhando, para o secretário que foi reconduzido à pasta, ele não parou, né? Ele continuou trabalhando. E a cidade ganha com isso, né? Você foi muito feliz na tua análise, né? Quando você burocratiza, quando você coloca o ego, coloca a vaidade, e é isso que a gente vê, né? Tem isso, é isso que a gente vê num cenário maior, né? Quando a gente vai para alguns cenários aí, estadual, federal. A gente tá vendo. Você vê que muitas vezes eu sou contra, né? É como se fosse, eu falo que é a metáfora do você quer que o avião caia, mas você está dentro dele, né? Então você torce pelo pior cenário possível, por quê? Para falar, tá vendo? Ele foi ruim, né? Nós temos que tirar, nós temos que trocar. Só que a gente está inserido dentro disso, nós estamos inseridos dentro desse contexto, né? Então a gente tem tido a felicidade, até um relacionamento aí diferenciado com a Câmara, né? Que também é um poder independente, que se não tiver esse respeito, essa sinergia, né, nenhum dos dois conseguem
também desenvolver um bom trabalho. E você tem um outro lado, você não, né? A gestão, né? Em qualquer nível, tem a oposição, né? Como é que vocês trabalham hoje com a oposição? De maneira respeitosa, né? Eles têm sido, comigo, assim, pessoalmente, respeitoso. E é papel da democracia, é o papel democrático, né? É o contrapeso, é o equilíbrio, né? É a parte, por exemplo, eu falo que muitas vezes, até para você não se acomodar, né? Então, assim, a relação com a oposição tem sido sempre nesse sentido, é o que a gente procura valorizar, né? Então, não ficar, como você falou, né? Não ficar no espelho batendo palma para nós mesmos. Então, quando a oposição faz uma crítica, é simples você desconsiderar, é simples você ignorar, é simples você rebater, né? Mas constrói mais você avaliar, né? Isso faz sentido? Isso é bom? Se é bom, por que não reconhecer que é uma coisa boa? Né? Eu penso que é preciso ter essa coerência. Eu falo que eu não sou político, eu não quero ter ranço político, eu não quero ter vícios políticos, né? Eu não quero reproduzir um comportamento político que seja de rivalidade, de nós contra eles, né? Essa cidade é muito ruim, viu, Marquinhos? Graças a Deus, eu penso que a gente tem vivido um momento de respeito e tem que ser assim. Mas na verdade, você está falando isso, mas você acaba tendo que fazer política, né? Sim. Existe dois lados da política, uma política partidária e uma política pública. Pelo que eu vejo, você é mais puxado para uma política pública. Sim. Isso, né? Sim. Você vê lá mais o pessoal, na verdade. Né? Eu penso que assim, né? Eu venho de uma origem pobre, né? De humilde. Então tem muitas coisas em mim. Eu falo que nós não somos só, né? Só o Júlio profissional. Você é o Júlio filho, você é o Júlio pai, você é o Júlio amigo. E todas as tuas experiências de vida, elas te conduzem para ter um posicionamento. E muitas vezes, né? Em algumas situações políticas no Brasil, se você é a favor disso, você já é classificado como direita, esquerda, como você é isso, você é aquilo. E hoje está fácil disso. Né? Assim, né? E assim, você logo é rotulado, né? E o que eu procuro, na verdade, é ter um bom senso, um equilíbrio, né? De ficar em cima do muro, como muitas pessoas às vezes também não se posicionam, né? Então, em muitas áreas, por exemplo, você vai ter uma atitude que vai parecer mais de esquerda, mais de centro, mas em determinadas áreas você vai ter um posicionamento mais de direita, né? Eu sempre falo alguns exemplos, né? Quando tem uma área de defesa vamos falar de assistencialismo, não é uma boa palavra, mas né, de defesa das minorias, né? De direitos, de estar mais próximo da população, isso parece uma coisa de esquerda, né? Mas quando a gente fala de diminuição do tamanho da burocracia, do Estado, da prefeitura, isso é uma coisa de extrema direita, vamos falar assim, né? Uma coisa mais liberal. Então, sabe, eu acho que o rótulo, a bandeira, muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda, sabe? Eu falo que é como se fosse no esporte para mim, né? Eu acho que o exemplo, é o exemplo para mim. Você pode torcer para o Santos, para o Corinthians, para o Palmeiras e um São Paulino tá junto com você e assistir numa boa, assistir respeitosamente. Eu não vou conseguir mudar a tua paixão pelo teu time, você não vai conseguir mudar a minha, mas a gente pode conviver com respeito. Antes de tudo, a gente é amigo, e a gente reconhecer, né, o Santos teve a época dele, o Corinthians teve as conquistas, o Palmeiras também, ainda que você não goste, o São Paulo teve o período dele. Enfim, um faz o outro crescer. Então, eu penso que o papel de oposição e de situação na boa política é esse, né? É onde traz equilíbrio, é onde traz ponderação, né? E é onde um faz o outro crescer. E quem decide é o povo, né? Você que é um cara que trabalha na área de esporte, como é que você vê o esporte hoje? O esporte em nível nacional, como é que você vê isso hoje? O nosso futebol, por exemplo, como é que você vê hoje? A seleção brasileira, que está meio bem esquecidinho, principalmente depois daquele 7-1 e etc. Então, parece que está meio, o futebol anda meio capenga, né? Eu, com relação à seleção brasileira particularmente, Marquinhos, eu acho que
a gente perdeu um tanto da identificação com a seleção brasileira, né? Isso é muito ruim, né? Porque a nossa identificação com o nosso país, com a nossa cultura, né? Com os nossos valores. Eu lembro de quando era a Copa do Mundo, nós pintávamos a rua, Acabou, né? Isso é cuidado com a comunidade, né? Isso é... Eu tô te perguntando isso, Júlio, porque você é ligado na área do esporte, você sabe de tudo isso daí, como é que... Né, as entranhas disso tudo aí. Sim. Não é verdade? É Sim. por isso que eu tô te fazendo essa Não, pergunta. e é uma pergunta super oportuna, super rica, por quê? Porque é o que a gente tem falado no dia a dia, né? O que nós queremos do esporte para Poços de Caldas. Inclusive, uma das nossas propostas, nós vamos fazer agora um grande diagnóstico do esporte em Poços para saber quais atividades são praticadas, né? A gente tem, por exemplo, dentro da nossa Secretaria de Esportes, 43 modalidades que são praticadas em Poços. 43. É muita modalidade, né? Então tem futebol, handebol, vôlei, cricket, basquete, tem as lutas, judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, enfim. Né? Nós temos uma riqueza esportiva muito grande. E então, assim, são situações diferentes, né, dos esportes que a gente fala olímpicos e não olímpicos, né? Por exemplo, o jiu-jitsu é um esporte que não é olímpico ainda, né? Não está nas Olimpíadas, mas é um esporte que tem muito praticantes no Brasil, muito praticante aqui em Poços, e de alcance, vamos falar de projeção aqui, de muitos lutadores nossos, mundial, sabe? Então, assim, e o esporte, como eu sou fruto do esporte, eu vou sempre acreditar no esporte, na cultura, nessa questão de gerar, né? Você é fruto aí da cultura, nós estamos aqui sendo um instrumento cultural, né? Então, como eu falo, quando você tem o esporte, a cultura, te conectando com as pessoas, te conectando com você mesmo, trazendo conceitos como coletividade, como respeito, como superação, como disciplina, como foco, isso extrapola jogar bola, extrapola cantar, extrapola apresentação, né? Isso é uma coisa que, para mim, Marquinho, ela é transcendente, ela chega a ser de um propósito divino, sabe? Porque você tem um encanto, né? Você tem uma promoção, você tem um envolvimento, né? Uma conexão com as pessoas. Eu adoro isso, cara. Eu acho que é o sagrado visitando a gente, sabe? Se você, pelo jeito que eu vejo, fala em paixão pelo esporte, né? Que é a grande paixão. Se você tivesse hoje que escolher entre ser o vice-prefeito, e deixar o esporte por isso, ou vice-versa, o que você faria hoje? Eu ficaria desse jeito, porque... porque como vice-prefeito, eu acho que isso tem sido muito prazeroso para mim, né? Como vice-prefeito, eu tenho que pensar justamente... Você acha que você já foi picado ali pelo... Não, mas o vice-prefeito, eu falo da parte prática, né? Então, muitas pessoas falam assim, você está gostando da política? Eu falo, não, estou gostando do trabalho. Sabe? Quando eu falo gostando da política, como você disse, mais institucional, assim, eu acho que é inevitável, né? Como você falou. Então, assim, só brincando, eu falo não nem como opinião final, né? Mas eu falo como para discernir, para separar, né? Que o político, na verdade, ele tem que, em primeiro lugar, tem que trabalhar. Isso é um lema, é uma meta. É isso, né? Trabalhar. É uma meta que o prefeito fala para a gente. Então, você trabalhando, você está fazendo a tua função, para mim, de político, né? Aí, claro que tem a política no sentido de relacionamento com a oposição, a política intra e interpartidária, né? Que ela não pode ser vazia, ela não pode ser, digamos assim, produtiva, né? Então, quando a gente fica, por isso que eu te falo que não pode ser eu contra você, não pode ser Corinthians contra Palmeiras, não pode ser time A contra time B. É que eu infelizmente é assim, eu vejo política porque tem muito, na grande maioria, né? Eu acho que você há de concordar comigo. Os caras são políticos profissionais, né? Faz da vida pública, a vida dele, uma vida inteira política. Sim. Né? Vive, né? Come, bebe, dorme, vive a política a vida inteira. Uhum. Né? O cara trabalha para ser político. Por isso, Marquinhos, que eu não quis me desvincular, sabe? Então, hoje eu vou sair daqui, né? E eu tenho que dar aula,
né? Por quê? Porque eu acho que assim, quando você... Nada contra, não. Eu acho que enquanto você vai prestando serviço, a gente tem líderes comunitários aí, nós temos as entidades assistenciais, nós temos pessoas que passam a vida toda sendo requisitadas pela comunidade, pelo povo. Por quê? Porque elas prestam um serviço, elas prestam assistência. Então, quando o povo quer que o político continue, isso é saudável. O ruim é quando o político quer continuar. E o povo não quer. E o povo não quer, né? É claro que esse parece meio ilógico, né? Porque quando o povo não quer, não vota, não deveria votar, né? Mas a gente vê que em alguns casos realmente a gente tem essa perpetuação. Então, eu sou contra de forma nenhuma. Eu acho que quem eu tenho conhecido nesse meio, eu tenho tido a felicidade de ver políticos aí que já estão há muito tempo, né, que prestam serviço aqui, alguns deputados na região e no estado, o cara incansável, que está viajando o tempo inteiro, que realmente entrega para a comunidade dele, né, um trabalho, realmente leva lá para uma entidade filantrópica, realmente leva um asfalto, leva uma escola, leva um posto de saúde, leva maquinário, enfim. Então, um político desse, ele tem que continuar, né? Ele tem que ser validado, ele tem que ser reconhecido, né? Então, eu falo que assim, são duas coisas diferentes, né? Eu sou professor e as pessoas gostam de professor, né? Então, todo mundo gosta de professor, mas a maioria das pessoas não gostam de político, né? Então, eu tenho essa... Mas os próprios políticos são os grandes responsáveis por isso. Com certeza. E aí, por causa de uns, outros bons políticos acabam pagando. Né? Mas eu acho que esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel. E eu falo que o político é mais ou menos como o síndico do nosso prédio, né? A gente cobra, a gente fala do síndico, o síndico não faz... Tá, mas você já vivenciou a experiência de ser síndico? Né? Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né? Quando você vai e no domingo à noite, né, vai lá teu vizinho reclamar do som alto do outro, quando você tem tudo aquilo ali... Você já foi síndico? Não, nunca fui. Apesar que agora estou sendo um síndico, né? A função do vice-prefeito, do prefeito, do vereador, dos secretários, dos servidores de uma forma geral, é servir, né? As pessoas te cobram muito, não? Muito, mas também elogiam muito, né? De uma forma geral e assim, para mim é natural, né? Tá a Angélica aqui, que é minha assessora, né? E parceira aí na caminhada. Gostou do kombucha, Angélica? Gostou? Verdade? Então, o que acontece? Ela sabe, eu sei que é natural, né? As pessoas te veem e falam, nossa, bom te ver. Lembrei de uma coisa, às vezes na hora do almoço, às vezes num domingo à noite, às vezes na hora que você está entrando na igreja, às vezes na hora que você está num evento, mas esse é o papel, né? Não tem, eu costumo falar, não tem horário de trabalho, né? O trabalho, ele é contínuo, né? A gente viveu pandemia, eu lembro de ir dormir e ser acordado porque estava acabando o leito, porque precisava de respirador, porque precisava de remédio, porque era a situação... Não teve caso de você ter que levantar Sim. à noite. É natural para a nossa equipe de saúde. Me diga uma coisa, bom, daí o Sérgio foi reeleito, você de repente acordou um dia após a eleição, vice-prefeito, como é que foi isso? Poxa, agora eu sou vice-prefeito, e daí? Como é que a tua família viu isso? Seu pai, né? Eu acho que a esposa, a Flávia, as crianças, como é que viram isso? Eu acho que a principal coisa que eu agradeço a Deus, que eu louvo a Deus, porque eu tive a oportunidade de pensar isso e de discutir isso em família, né? Porque a mudança, ela é para todo mundo, né? Então, até hoje eu falo que o que eu tinha da minha vida, a partir do momento que você saiu candidato, você perdeu tua privacidade, tua individualidade muda e automaticamente da tua família, né? Então, assim, meu filho, hoje ele está com 18 anos. Você tem filho de 18 anos? 18 anos, está indo para a faculdade aí agora, já vai fazer 19 em setembro. E eu tenho uma filha de 11 anos, fez 11 anos agora. Giovana. A Giovana. Então, assim, eu falo sempre com eles, falo, olha, vocês têm, né, essa questão, vocês são um filho
do vice-prefeito, né? O prefeito tem isso, enfim. E o meu pai, infelizmente, eu perdi meu pai em 2015, né? Mas eu acho que ele ia ficar muito feliz e, enfim, eu tenho muito orgulho de ver. Eu sempre falo que Poços é muito doído muitas vezes, né? Porque eu falo que Poços é a terra da oportunidade, precisa ser, porque foi para mim, né? Foi para minha família a terra que acolheu a gente, que deu condição para meu pai trabalhar e que me dá até hoje condição de trabalhar, condição de construir minha vida, né? E de ser feliz aqui, né, Marquinhos? Poços é uma cidade maravilhosa, de um povo maravilhoso, né? O quanto que a gente tem de amigo, né? A gente está falando de tantas pessoas boas. Você deve ter muito amigo, né? Muito. Tem a felicidade, assim, e a gratidão a Deus de ter sido. Eu falo que nós somos, né? Tem um livro que fala que eu acho que é um provérbio, tem até um livro, se eu não me engano, que fala que nós somos a soma de 5 pessoas, se eu não me engano, que a gente convive, né? Eu acho que é bem mais do que isso, né? Nós somos a soma, né, de milhares de pessoas que a gente convive, do quanto, como eu disse, né, que eu aprendi com alunos, com pais, com professores, com coordenadoras, com diretoras, diretores. Então, sou muito grato a Deus por ter me plantado aqui, digamos. É verdade. E me fala uma coisa, como é que vai ser? É que lógico que você já deve ter pensado nisso, você já deve ter conversado com a tua esposa, com o teu pessoal, né, da sua casa, do seu convívio. Uhum. Né? Como é que vai ser a política? Não sei se eu posso falar de política. Como é que vai ser o teu caminho? Porque uma hora vai terminar a tua gestão. Né? Sim. Tem mais do que 2 anos e meio? 2 anos e meio. Passa então, muito rápido. Como é que você vê isso? O que você pensa com relação a isso? Eu procuro trabalhar minha cabeça do hoje, sabe, Marquinho? E de uma forma geral, por exemplo, eu não planejei estar aqui, aconteceu de estar aqui, né? Então eu sempre falo que eu procuro estar preparado, né, para voltar, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho um projeto na minha cabeça de que eu preciso ser deputado, eu preciso ser prefeito, eu preciso, sabe? Eu acho que se as coisas... Você tem que ser um bom político, né? Se as coisas conduzirem para isso, né? Olha, eu acho que eu me vejo aqui, eu vou poder ajudar aqui. E claro, você vai ter uma percepção das pessoas, falar, olha, eu acho que você deve ir. Mas se isso, de repente, for o contrário, né, eu não tenho problema, como eu disse, né? Volta da aula, volta para o esporte, ou se tiver que atuar em outras áreas, né, que eu tenho convivido, né? Parte aí de indústria, de treinamento de pessoas, enfim, de tantas possibilidades, né, de ser um empreendedor em uma área diferente. Então, a gente está muito aberto para isso e a minha família sabe disso. Né, muito bem. Chegou um pãozinho de queijo aí, Lucas? Você vai comer o melhor pão de queijo do Brasil. Que maravilha, Xodó de Minas. Deixa eu aproveitar aqui, mais uma vez, agradecer a Evoluive Kombucha. Pode pegar aí, meu irmão. Evoluive Kombucha. Que tá uma delícia aqui. Chá fermentado. Né? Que tá uma delícia. Eu falei com o Lucas, né? Que eu consumo a kombucha em casa. Né? Então, várias delas aqui eu já tomei, uma delícia. Então, só para você ter uma ideia, kombucha, o Lucas fala kombucha, né? Na verdade, a pronúncia certa é kombucha. Acho que é kombucha, né? É kombucha. A gente fala kombucha, mas é kombucha. Né? Ele é fermentado, tem 0 álcool, 0 açúcar, né? E é a opção, né, alternativa ao refrigerante. Muitas vezes não pode tomar refrigerante, você vai numa kombucha que você está muito bem servido. Sim. E quando a gente fala de blindagem de intestino, de proteger o intestino, é o dia a dia que você tem de bem-estar. Uhum. Então, é saúde na certa. Então, para você conhecer mais sobre Evoluive Kombucha, você pode apontar o teu celular para o QR Code que está na tela, né? Ou pode acessar evoluivekombucha.com.br, você vai saber tudo. Se você quer dar um pulinho no mercado municipal, no que fica o mais central, no piso superior, você tem lá a Passo Preto, né, que é do mesmo grupo, você tem lá a Evoluive Kombucha. Né? E o pão de queijo Xodó de Minas, né, a tradição mineira do pão de queijo, que é uma delícia. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Café Caldense, das nossas montanhas, da nossa terra, tem cheiro, gosto e sabor do café. São os nossos parceiros aqui no
no podcast. Posso voltar? Posso voltar amanhã? Tá? Você Tratamento pode voltar VIP se quiser. aqui. Né? Aqui, deixa eu mostrar para você. Ó, o café caldense, ele dá para pegar aí, Lucas? Ele pode ser torrado e moído na hora para você, levar a quantidade que queira para casa, ou você pode levar um pacote de 500 gramas a vácuo também, você vai gostar. Ele é diferenciado, é bom. Muito mais bom de verdade, não é só. Tá saboroso, não é conversa fiada, não. Né? Gostou do pãozinho de queijo? Muito. Bom, né? Tudo maravilhoso. Angélica, gostou, Angélica? Excelente, muito bom. Delicioso. Queimou a mão, né? Outro dia eu queimei a mão aí. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, Júlio, eu sei que você tem um horário, enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui, a gente vai tomando um cafezinho e comendo um pãozinho de queijo, né? Então eu quero que você fale mais uma vez dessa frase tua aí que eu achei muito legal. Essa frase que até eu vou passar de novo aqui, uma das frases preferidas. Não fica aí parado, olhando no espelho e se aplaudindo, né? Tem muito disso mesmo, o cara olhar e falar, eu sou o cara, né? Eu sou o Marquinhos Azevedo. Mas no fundo ele não é, né? Na verdade, viu, Marquinhos, o esporte ele traz, né? Ele traz bastante dessas frases, dessas vivências, né? E uma das coisas que eu aprendi muito no esporte é que a gente precisa sempre ser melhor com relação ao que a gente foi ontem, né? Em todas as áreas. Então é preciso que a gente melhore. E se a gente for parar para pensar, a época que a gente mais cresceu, né, na maioria das vezes, você cresce quando você perde, você cresce numa fase difícil, numa situação complicada que você teve. Muitas vezes você não gosta nem de lembrar desse período, né? Você fala, nossa, eu ralei ali, foi difícil. Então, eu costumo falar que a zona de conforto é um lugar que não acontece nada, né? Quando você está ali na zona de conforto, não acontece nada. E dá trabalho, né? O Cortella, né? Eu gosto muito do Cortella. O Cortella fala que vaca não dá leite, né? É preciso ir lá, tirar, leite, dar trabalho, né? Ela pode te dar um coice, né? Isso, né? E muitas vezes vai te custar caro o leite, né? Não dá. Falar em leite, hoje eu fui no supermercado, quase R$5 um litro de leite. Tá vendo? R$4 e o mais barato, R$4,25. Só para ter uma ideia que não é dado, né? Não é grátis. Cuida bem da tua vaca, né? Eu sempre falo isso, né? Que é preciso que a gente... tem um provérbio que eu gosto muito, né, na Bíblia, que fala, deixe que os outros te louvem, né? Então, quando você está fazendo um trabalho bom, né, é bom que as pessoas te elogiem, que as pessoas reconheçam isso, do que você ficar no espelho se aplaudindo, né? Então, não fica muito verdadeiro isso, né? Acho que isso daí é uma coisa passiva de acontecer com a gente, né? Sim. E o ego é gostoso, né? É bom quando a gente... Ego todo mundo tem um bocadinho. Né? Então é claro que eu tenho e eu me policio nesse sentido, né? A gente tem falado a gestão pública, né? Nós sabemos o quanto que essa burocracia, o quanto que os processos são morosos e muitas vezes é preciso que sejam para que eles sejam transparentes, para que você preste conta, para que você dê transparência no processo. Então, cada dia que você não trabalha, cada momento que você não se dedica, é um dia a mais longe do teu objetivo, né? E assim, é tudo passageiro. Outro dia eu conversei com um ex-prefeito daqui, e ele me falou que ele se arrepende de uma coisa, que na época que ele foi prefeito, ele ficou... A soberba veio, né? Então, ele falou, olha, eu afastei de muita gente, que eu não deveria ter afastado, eu deixei muita gente de lado que eu não deveria ter deixado e que são pessoas que me fazem falta hoje. São pessoas que eu preciso recuperar. E está difícil recuperar essas pessoas. Ele me falou, a questão de um mês atrás. Né? Então, porque você usou uma frase muito interessante aí, né? Que eu estou vice-prefeito. Eu não sou isso é passageiro, passageiro. Então a prefeitura vai ficar. Sim. O município fica, né? E outros virão. Sim, com certeza. Como aconteceu com tantos que passaram. Então a gente tem que saber, na verdade, como a gente está naquele lugar, naquele momento. Eu, quando fui para o rádio, um cara me falou, Marquinhos, você está citando muito bem iniciozinho meu.
está se dando muito bem, mas você tem que aprender uma coisa. Você vai passar, o microfone fica. Uhum. Então você está numa ascensão e vai chegar uma hora que você vai, porque outros virão. Uhum. Né? Eu tinha 30 anos, sei lá, 30 e poucos anos. Então eu já estou começando a notar isso, né? Que a coisa está passando, né? Estou trabalhando e tal, mas... Mas o que você fez, né, Marquinhos, o que você alcançou de corações, é o que eu falo. Cada aluno meu hoje, o professor também pode ser arrogante. Muitas vezes, em alguns momentos, a gente né? Nós somos seres humanos, então muitas vezes o ego, como você disse, né, como a gente disse aqui, ele te derruba, né? E que bom que a gente pode repensar e fazer de novo, fazer diferente. Mas o que você fez de coração, quantos corações você tocou, né? Quantos corações foram tocados, eu creio na eternidade nisso, sabe? Eu tô falando do meu pai aqui, né, que não tá comigo hoje, né, fisicamente, mas espiritualmente, sabe? Pelo carinho, pelo cuidado, pelos ensinamentos, fica vivo dentro da gente. Né? E a gente tem que ter humildade, porque muitas vezes o microfone é só o microfone mesmo, né? Então você vai olhar e vai aplaudir outra pessoa que está vindo depois, e isso é o melhor, né? Por quê? Porque você sabe que você teve o teu momento ali, que não é, para mim, né? Não é desmerecimento, não é, sabe? É que as pessoas, que bom, né? Eu quero que os professores que venham depois de mim sejam melhores, porque eles vão ser professores dos meus netos. A nossa evolução pede isso, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que, assim como você, né? A gente sabe que a gente deixou uma sementinha ali. Sempre fica, né? E a gente plantou com carinho, com cuidado. E é isso, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né? Na hora que acabou o mandato, né? Você vai andar na rua de cabeça erguida e vai falar, cara, fiz o melhor que eu podia e agora é outro, né? Outro que assume o síndico. Mas né? você ainda tem a condição de ainda para a condição de e acima de tudo, sabe, Marquinhos, quando eu falo dessa condição do síndico, que honra, né? Que honra para mim. Eu agradeço, né, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, né, o privilégio, a honra de ter tido a confiança das pessoas que a gente teve e ter o tamanho dessa responsabilidade, né, de ser essa vice-prefeito da maior cidade do sul de Minas. E uma das cidades, uma das 10 cidades, das 5 cidades aí, uma das melhores cidades do estado, do Brasil, né, para cuidar. E então, assim, é uma honra, um privilégio, tem que ser grato e fazer isso com muita responsabilidade. Muito bom, Jolie. E tomara que você consiga seguir esse lado. Não vou nem falar do lado político, mas que você possa estar sempre dentro do nosso convívio, da nossa cidade, como um professor, como educador, como um homem de cultura, né? Trabalhando com a criançada aí, e que você possa também nos ajudar dentro do nosso município, vamos dizer. Sim. Ajudar a cuidar da nossa cidade. Esse é o papel, né? É isso que a gente espera mesmo do nosso político, do prefeito, do vice, do vereador, de todas as pessoas, né? Inclusive do funcionário público, né? que atua junto com vocês de uma maneira mais longe um pouquinho, vamos dizer assim, não, né, diretamente, mas indiretamente estão ali para trabalhar pelo nosso município. Eu acho que também trabalhando no privado, que nós conseguimos fazer de uma forma ou de outra, né, com que a nossa cidade, o nosso município vá para frente. A gente tem que contar, assim, com o nosso político, com o nosso prefeito, não deixar na mão de vocês, achar que vocês têm que resolver tudo, né, porque isso é impossível, mas na medida do possível, nos ajudar, e a gente conta com isso. Sim, com certeza. Nós somos servidores, né? A palavra diz, né? Servidor. Eu falo de uma experiência que eu tive uma vez que o prefeito estava fora da prefeitura e uns turistas queriam falar com ele. Eu fui recebê-los. Eles falaram, a gente queria vir aqui para elogiar, para parabenizar, porque essa cidade é impressionante. Ela é limpa, ela é bem cuidada, as pessoas não jogam as coisas no chão. E o que nos impressionou muito é que você pisa na faixa, eles param. E eu falei, olha, gratidão, né? Obrigado, porque muitas pessoas acham que não é assim, né? Falei isso para eles, mas olha para você ver, não foi o prefeito que fez isso, né? Então, quando você fala da iniciativa privada, eu sempre falo, quando a gente para na faixa, muitas vezes não foi o Marquinhos que parou, né?
mas é o povo de Poços de Caldas. Fala, olha como o povo de Poços é educado. Né? Quer dizer, naquele momento eu estou representando. Você está representando, você está sendo mais do que o prefeito, né? Você está tendo uma representatividade mais do que o vice-prefeito. Né? Então eu penso que quando a gente tem essa consciência coletiva, né? A gente faz uns pelos outros e com certeza quem é o vice-prefeito, né? Quem é qualquer pessoa sozinha no município. Né? Tá, e como é que fala com o Júlio, além da prefeitura? Você tem a rede social? Onde é que você está? Sim, uma das mudanças foi o volume de mensagens na rede social. Então, mais uma vez, né, a Angélica, que é minha assessora aí, não é meu braço direito, não, é meu corpo inteiro no auxílio aí, né? Mas as redes sociais aí, meu Instagram, meu Facebook, né, o Twitter, que eu não sou tão militante aí, mas tem o Twitter também, e o próprio telefone da prefeitura, a gente está à disposição, né? Então pode nos procurar. Aliás, você está falando da Angélica, eu te perturbei bem, né? E você está muito bem assessorado. Obrigado, sei disso. A melhor coisa é quando você liga, principalmente para um órgão público, e você tem retorno. Né? Não tem que ficar esperando. E todas as vezes ela a Angélica é show. Me retornou assim prontamente. Muito obrigado. Né? Júlio, eu não vou te segurar, que eu sei que você tem compromisso. Né? Muito obrigado, seja feliz, porque se você for feliz, você vai trabalhar bem para nós, né? E nós vamos ser felizes também. Deus te abençoe. Amém. Forte abraço, obrigado. Amém. Obrigado, Angélica. Amém. Levo meu abraço a todos lá do nosso legislativo. Amém. Vai Amém. na paz, vai na fé. Amém. Marquinhos, obrigado, viu? Muito gostoso, cara. Parabéns pelo projeto. Né? Já assisti o programa aí, né? Tô aguardando outros programas, mas uma delícia o bate-papo aqui, né? Ainda mais bem tratado dessa forma, eu acredito que todo mundo, quem tá me ouvindo aí, nossa, aí você fica falando, nossa, eu fui agora. Não, agora a Angélica vai te ligar e falar, o Júlio tá querendo voltar lá, viu? No podcast do Marquinhos, eu tô morrendo de fome, você não vai poder fazer. Mas, privilégio, dar um beijão na Helenice, né? Um beijo na Laurinha, um beijo no Lucas aí, obrigado, maior prazer ter encontrado e ver, né? Coisa boa, né? Tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso, é isso que eu desejo, saúde, sucesso, Deus abençoe muito, viu? Então tá bom, é para isso que nós trouxemos aqui. Eu quero agradecer ao pessoal da Evolve Kombucha, né? E chamar a sua atenção mais uma vez para esse chá fermentado que tem baixa caloria, né? Zero açúcar, zero álcool, e é uma alternativa ao refrigerante. É um chá que te dá dias e dias de muito bem-estar. Isso quer dizer muita saúde para você. Então, para você conhecer mais, aponta o QR Code que está vendo na tela, ou pode acessar evoluvekombucha.com.br, você vai saber de tudo, tá? Quero agradecer também Café Caldense, o nosso café, quero agradecer o Pão de Queijo Xodó de Minas, a tradição mineira de pão de queijo, tá? E mais uma vez o nosso convidado, e lembrar você que toda quinta, como hoje, tem um programa novo do ar. Então, para você estar com a gente, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, né, para você estar sempre com a gente. Pra toda quinta-feira você tem um programa novo, e se você estando inscrito, ativou o sininho, você vai ser avisado de tudo que vai acontecer na quinta. Tá? Estamos no Spotify, no Deezer, pode seguir a gente por lá também, nas redes sociais, Facebook e Instagram, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube ou redes sociais, está lá, Café com Manteiga Podcast. Pode fazer a sua pergunta, manda o seu recado, faça seu comentário e principalmente compartilhe com a gente, aí a gente fica todo mundo junto, tá bom? No mais, muito obrigado, um grande abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima quinta-feira. Até lá.